Olá, alunos, sejam bem-vindos ao curso Professor. Meu nome é Felipe e nós vamos continuar o estudo do Direito Empresarial para concursos e prova da ordem. Pois bem, nós vamos numa segunda parte agora do Direito Societário, que é um ramo do Direito empresarial. Quando nós falamos em sociedades, nós pensamos então numa espécie de empresário. Uma espécie de empresário que exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação ou prestação de serviços. Quando nós pensamos numa sociedade empresária, nós pensamos então na existência de duas ou mais pessoas, como regra, donas dessa sociedade, donas do empreendimento, e quem é empresária é a sociedade, não são os sócios. Isso é bastante importante. Em algumas aulas atrás, nós discutimos a questão da responsabilidade dos direitos e deveres dos sócios para com a sociedade e da sociedade para com os seus sócios. E na aula de hoje, nós vamos iniciar falando sobre a dissolução de uma sociedade. Pois bem, acompanhem comigo. Conforme consta na tela, uma sociedade empresária, como regra, ela vai ser preservada, ou melhor, a empresa exercida pelaquela sociedade empresária, sempre que viável, sempre que possível, ela vai ser preservada. Excepcionalmente, havendo não mais algumas situações que a lei imputa, haverá então a dissolução da sociedade empresária. Eu trouxe aqui para os senhores algumas hipóteses gerais que são basicamente para quase todas as espécies de sociedades em que haverá dissolução, em que haverá então a extinção dessa sociedade. Quando eu falo em dissolução total, que são as hipóteses que nós vamos estudar a partir de agora, eu estou falando de uma hipótese em que haverá a extinção da sociedade, em sequência, após a dissolução, vai haver a fase de liquidação, que é a fase pela qual, então, se levantam todos os ativos da sociedade, todos os recursos, dinheiro, créditos, se levantam também todos os passivos, dívidas, fiscais, trabalhistas, com credores, levanta-se o passivo, levanta-se o ativo, faz-se então o pagamento de todas as dívidas, todos os passivos, e o que sobrar na fase de liquidação vai ser distribuída para os sócios na medida das suas participações. Mas vamos, antes de entender essa ideia de liquidação, ver quais são as hipóteses gerais de cada uma das sociedades para a dissolução. Acompanhem comigo, alunos. A primeira hipótese de dissolução total da sociedade é a vontade dos sócios. Ora, quando os sócios, por unanimidade ou por maioria dos sócios, decidem a extinção e a dissolução da sociedade, esta é uma hipótese que, aliás, está no artigo 1033, inciso 2 e inciso 3 do Código Civil. Uma segunda hipótese de dissolução é o decurso de prazo de duração. Ora, sociedades de propósito específico, por exemplo, para a construção de uma barragem, em que enquanto aquela barragem estiver em construção, aquela sociedade vai ser para o propósito específico da construção daquela barragem, pode-se colocar lá um prazo de 5 anos de duração. Acabado o prazo de duração daquela sociedade, nada impede que essa sociedade venha a ser extinta pelo decurso de prazo, pelo fim do seu prazo, motivo pelo qual ocorre então uma hipótese de dissolução, isso lá nos termos do artigo 1033, inciso 1 do Código Civil. Uma terceira hipótese, alunos, acompanhem comigo, é a unipessoalidade. Bastante atenção aqui. As sociedades, elas não podem ser de apenas uma pessoa, como regra. As sociedades precisam ter, como regra, repito, duas ou mais pessoas. Quando aquela sociedade que tinha 2 sócios, um vem a falecer, ela não pode ficar com apenas um sócio. Portanto, sociedade unipessoal como regra, bastante atenção porque há exceções, que mais adiante eu vou falar, no caso da sociedade limitada, que é a sociedade unipessoal limitada. Mas, como regra, para quase todas as sociedades, não se permite um único sócio.
No caso da sociedade limitada e no caso das demais sociedades, se permite lá que o sócio fique sozinho pelo prazo máximo de 1 ano. Então, aliás, me perdoem, pelo prazo de 180 dias. O prazo de 1 ano é para as sociedades anônimas. Então, não pode, como regra geral, as sociedades ficarem por 180 dias com sócio apenas. Ficam só 180 dias com sócio apenas. Após esse prazo, não tem mais como a sociedade permanecer como tal, motivo pelo qual ocorre a sua extinção, a sua dissolução. Por outro lado, e aí me corrigindo evidentemente, quando nós pensamos em uma sociedade anônima, essa só pode ficar 1 ano com um único acionista. É exatamente o que diz, para o caso dos 180 dias, o artigo 1033, inciso 4 do Código Civil, e para o caso de 1 ano, na hipótese das sociedades anônimas, na lei especial, na lei das sociedades anônimas, a 6.404 de 96, seu artigo 206, inciso 1, a linha D. Bastante atenção. 180 dias para as sociedades em geral, exceto a sociedade anônima, que é 1 ano que se permite ficar na condição de unipessoal, com a presença apenas de um sócio. Vamos lá, alunos, seguindo na tela aqui. A quarta hipótese de dissolução da sociedade é a extinção da autorização para funcionar. Ora, se eu tenho uma autorização do Poder Executivo, do Poder Público, me permitindo exercer aquela atividade, e por uma questão qualquer, ilícita ou por uma questão de tempo, eu perdi aquela autorização, ou seja, eu não tenho mais a autorização porque ela foi extinta, isso é uma hipótese de dissolução da sociedade. Porque se ela não tem mais autorização para funcionar, não há como se exercer uma atividade de forma ilícita, motivo pelo qual a sociedade precisa ser extinta. Aqui na outra tela, alunos, acompanhem comigo, nós temos mais algumas hipóteses também de dissolução da sociedade. A primeira aqui, que o artigo 1035 permite também, outras causas estabelecidas no contrato. Ora, as partes, isto é, os sócios, podem estabelecer várias outras hipóteses de dissolução da sociedade. Por exemplo, se qualquer dos sócios vier a falecer, os demais concordam de encerrar as atividades. Nada impede que isso aconteça. Nós vamos ver daqui a pouco que a hipótese de falecimento não é a hipótese de dissolução total, é uma hipótese de resolução daquela sociedade em relação àquele sócio que morreu. Mas os demais sócios podem estipular outras causas, dentre elas a morte de um dos sócios ser suficiente para a extinção da sociedade, e isso se permite no artigo 1035. Acompanhem comigo, alunos. A próxima hipótese, a anulação da constituição da sociedade empresária. Ora, digamos que por uma ação judicial exista ali a figura de um sócio laranja, a sociedade para fins ilícitos, e vem uma decisão judicial ordenando a anulação daquele contrato social, a anulação daquele estatuto social. Isso faz, obviamente, com que haja a dissolução da sociedade nos termos do artigo 1034, inciso 1. A próxima hipótese, acompanhem comigo, alunos, é o exaurimento ou a inexequibilidade do objeto social. Ora, muitas vezes o objeto social se esgota. Muitas vezes o objeto social é inexequível. Vamos pensar, por exemplo, em uma mina onde eu estou extraindo areia ou estou extraindo algum recurso material. E aquela mina lá não tem mais aqueles recursos naturais, porque não existe mais ali na localidade aqueles recursos naturais que antes eram extraídos pelo empresário. Nesse caso, houve um exaurimento do objeto social. Inexequibilidade, por outro lado, nós podemos pensar em algumas sociedades empresárias que já são extintas há muitos anos. Por quê? Porque o objeto social não mais se sustenta. Vou dar um exemplo aqui para vocês, alunos, terem uma ideia. Hoje, cada vez tem sido mais difícil a utilização ou a comercialização de
locação de vídeos VHS, por exemplo, DVDs, Blu-ray. Cada vez tem sido mais difícil esse tipo de atividade. Por quê? Porque ela tem sido substituída pelas plataformas de streaming. Pode nos parecer que agora não seja o caso, mas daqui a alguns anos, em que realmente o streaming tome conta a ponto de não mais ser execuível uma atividade relacionada à locação de vídeos, as videolocadoras que tinham em vários bairros aí das nossas cidades, pode acontecer então que seja inexequível o objeto social. Só trouxe um exemplo, mas nós poderíamos ter outros vários de inexecuibilidade. O fato é que, exaurindo o objeto social, sendo inexequível o objeto social, nós temos uma hipótese de dissolução da sociedade. A falência da sociedade, alunos, a decretação da falência de um empresário, e nesse caso uma sociedade empresária, faz com que haja obrigatoriamente, compulsoriamente, a extinção daquela sociedade. E por último, nós temos também como hipótese de dissolução, trazida pela Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846 de 2013, que atos lesivos à administração pública poderão levar à determinação judicial de dissolução da sociedade empresarial. Essa é a ideia, alunos. Dito isso, antes de passarmos para as hipóteses de dissolução parcial, que já se encontram na tela, vamos só relembrar aqui para isso essa questão da dissolução. Bem, ocorrido qualquer das hipóteses de dissolução da sociedade, passa-se a um segundo ato, a um segundo momento, que é a liquidação da sociedade. Situação em, como eu já disse, agora eu repito, haverá o levantamento de todo o ativo do empresário, o levantamento de todo o passivo do empresário, se verificará se vai ou não sobrar alguma coisa para os sócios, para distribuição entre os sócios na medida das suas participações. Evidentemente que se faltar recursos para pagar as dívidas das sociedades, os sócios vão participar também, pagando aquelas dívidas para conseguirem resolver a questão legal da sociedade, de acordo com a participação de cada um. Ok? Passamos agora, alunos, a um outro tema também muito importante, que é chamado pela doutrina por dissolução parcial. Mas o Código Civil, e hoje a maioria da doutrina, tem optado em chamar de resolução da sociedade em relação à parcela de seus sócios. Cuidado, dissolução parcial não é extinção, é como se prefere hoje tecnicamente de chamar de resolução da sociedade em relação à parcela de sócios. E nós temos algumas hipóteses extrajudiciais e que não há necessidade de intervenção do Poder Judiciário, e na próxima tela nós vamos ver que existem hipóteses judiciais em que haverá necessariamente a participação do Poder Judiciário. Acompanhem comigo, alunos. São hipóteses de resolução extrajudicial. O exercício do direito de retirada. Então, nada impede que, comprovando-se no caso concreto as alegações de fatos ou de direitos por parte de um sócio, haja a possibilidade de exercer o seu direito de retirada, que é simples pedido aos seus demais sócios de exercer o seu direito de retirada. Nesse caso está lá no artigo 1029 e 1077 do Código Civil, portanto uma hipótese de resolução da sociedade perante aquele sócio que exerce o seu direito de retirada. Acompanhe comigo na tela, alunos. Expulsão extrajudicial do sócio minoritário. Pensemos lá, tem um sócio com 50% de participação, tem um sócio com 30% e tem um outro sócio com 20%. Esse sócio de 20% ele é considerado um sócio minoritário. O de 30% também é considerado um sócio minoritário em relação ao sócio majoritário. O fato é que, bastante atenção, se o contrato social permitir a expulsão do sócio minoritário por justa causa, por exemplo, o sócio majoritário está não cooperando, está não agindo com lealdade na condição entre os sócios, pode fazer com que, ou está desviando o poder, está abusando do seu poder, desviando a finalidade da sociedade, fazendo uma confusão patrimonial, enfim, seja qual for a hipótese de justa causa, se o contrato social permitir, se o contrato entre os sócios permitir,
poderá haver a expulsão extrajudicial. Aqui é uma mera alteração no contrato que faz com que o sócio minoritário seja expulso sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Vamos lá, acompanhe comigo na tela. A morte de um sócio. Evidentemente que a morte de um sócio há necessidade de se resolver aquela condição de sócio para com os sucessores, para com os herdeiros. E se o contrato, por exemplo, não permitir que um herdeiro assuma ou um sucessor assuma o local daquele antigo sócio falecido, haverá de haver a resolução da sociedade em relação àquele sócio que faleceu, por isso que também é uma hipótese extrajudicial. Acompanhando comigo aqui na tela, alunos, o artigo 1026 do Código Civil também traz como hipótese a ideia de liquidação da cota por um pedido do credor. Então, nada impede que a cota de participação societária seja executada por um credor exclusivo daquele sócio. Na hipótese de uma cota ser executada, ser requisitada por um credor exclusivo do sócio, haja liquidação daquela cota, transformação daquela cota em dinheiro para pagamento do credor. Nesse caso, temos então uma hipótese de resolução da sociedade em relação àquele credor, aliás, aquele sócio que tem um devedor pessoal, ok? Dando sequência, alunos, temos algumas hipóteses judiciais. Peço especial atenção para os senhores com relação à última aqui, que é quando o contrato social não permite a exclusão por justa causa do sócio minoritário. Mas antes de eu falar dela, a primeira hipótese de resolução judicial é a hipótese de expulsão do sócio majoritário diante de uma falta grave ou incapacidade superveniente. Então, nada impede que aquele sócio majoritário, que tem maior participação, seja expulso da sociedade por uma situação de incapacidade superveniente. Por exemplo, sofreu um acidente e o acidente que acometeu tenha deixado ele interditado. Isso é uma capacidade superveniente. Ou então uma falta grave, se utilizou da sociedade para fins ilícitos, abusou do poder, excedeu do poder, desviou a finalidade, ou então fez da sociedade como utilizadora para fins de confusão patrimonial. Nesse caso, alunos, o majoritário só vai poder ser expulso por ordem judicial. O majoritário jamais vai poder ser expulso de forma extrajudicial como o sócio minoritário que eu falei para os senhores anteriormente. O fato é que majoritário só pode ser expulso por ordem judicial. Agora acompanhe e especial atenção. Geralmente os concursos públicos, os exames da ordem, procuram essas nuances aqui para cobrar o examinando. Percebam aqui, o sócio minoritário ele vai ter que ser excluído judicialmente quando o contrato não prever a cláusula de justa causa. Por isso, bastante atenção. Conforme eu falei no slide anterior, e aqui eu volto, a expulsão extrajudicial do sócio minoritário, lá no artigo 1085, só é permitida se o contrato permitir a expulsão extrajudicial. Agora, se não houver cláusula permitindo o sócio minoritário ser excluído, aí é só por ordem judicial. Ok? Nesse caso, alunos, para a gente compreender a resolução da sociedade em relação à parcela do sócio, quando ocorre, então, a dissolução parcial, que é a resolução da sociedade em relação à parcela do sócio, após essa resolução, nós temos um segundo momento, que é a apuração dos haveres. Então, é um processo em que vai ser que pode ser extrajudicial ou judicial, que vai se verificar qual é a participação daquele sócio que está se retirando, que faleceu ou que foi expulso. Lembrando que tanto o sócio majoritário como o sócio minoritário, caso seja expulso, eles vão ter que indenizar a sociedade pelos prejuízos que causaram e assim por diante. Passamos agora a espécies de sociedades empresárias. Pois bem, o Código Civil, como já disse os senhores em outras aulas, estabelece 5 espécies de sociedades empresárias. Nós temos aqui a sociedade em nome coletivo, que é uma sociedade em que a responsabilidade dos sócios é ilimitada. Não é muito comum no direito brasileiro, mas é uma das espécies.
Nós temos a sociedade em comandita simples, que nós temos o sócio comanditário e o sócio comanditado. O sócio comanditário é aquele que exerce a atividade e tem a sua responsabilidade ilimitada. O sócio comanditado, por outro lado, é aquele meramente investidor. Na mesma condição, nós temos também a sociedade em comandita simples em comandita por ações, sociedade em comandita simples e comandita por ações. O que muda é que na sociedade em comandita por ações, ao invés de cotas, são ações, e vai ter alguns regramentos das sociedades por ações na lei especial, Lei 6.404 de 1976, mas nós temos as duas principais sociedades empresárias, que geralmente são cobradas em concursos públicos e exames da ordem, que é o caso da sociedade limitada e o caso da sociedade anônima. Vamos deter alguns segundos aqui, alguns minutos, com relação à sociedade limitada. Pois bem, a sociedade limitada é aquela sociedade que estabelece a responsabilidade limitada dos sócios, limitada à participação daqueles sócios. Ora, se eu sou um sócio que ingressei na companhia com 50% das cotas, R$50 mil, a minha responsabilidade estará limitada à minha participação de R$50 mil, 50% da sociedade. Por óbvio, se eu tenho 50%, outro sócio ou outros sócios têm os demais 50%. Nesse caso, a responsabilidade de cada um dos sócios na sociedade limitada será aquela adstrita relacionada à participação de cada sócio. Alunos, bastante atenção nos parágrafos do artigo 1052 do Código Civil, que podem ser questionados aos senhores em virtude de uma alteração no Código Civil pela Lei de Liberdade Econômica, que permitiu o que antes não era permitido, a sociedade unipessoal. A sociedade unipessoal de responsabilidade limitada foi permitida através da Lei de Liberdade Econômica, em que se permite que a sociedade tenha apenas um único sócio, independentemente do capital social. Eu imagino, isso não é objeto, evidentemente, de análise para uma questão concursal, ou até pode ser numa segunda fase ou numa fase discursiva, eu imagino que essa sociedade unipessoal limitada venha a deixar em desuso a Eireli ou Ereili, justamente porque os requisitos para a constituição dessa sociedade unipessoal limitada são bem mais flexíveis se comparados com os requisitos do Eireli ou Ereili, que nós falamos em aulas anteriores. O fato, alunos, de que essa sociedade unipessoal, permitida pela Lei de Liberdade Econômica, o seu grande fundamento foi justamente para que se evitasse a constituição das famosas sociedades de palha, sociedades de fachada, aquelas sociedades que tinha 99% um sócio e 1% outro sócio. Para evitar essas questões envolvendo laranjas, envolvendo pessoas aqui que não tinham qualquer comprometimento com o empreendimento, só emprestavam o nome, é que houve o surgimento dessa sociedade unipessoal limitada. E por isso, repito, eu imagino que haja o desuso por parte das sociedades, ou melhor, eu acho que entre em desuso a Eireli em razão dessa permissão da sociedade unipessoal. Ok? Dando sequência, alunos, como que vai ser constituída a sociedade limitada? Acompanhe comigo na tela aqui. Por meio de um contrato social. É por meio de um contrato social que se criará uma sociedade limitada. Como que vai se dar a administração dessa sociedade? Veja, a administração de uma sociedade limitada pode se dar por uma pessoa física ou também por uma pessoa jurídica. Claro, se for por uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica precisa, num determinado momento, ser representada por uma pessoa natural. Mas nada impede que a administração seja tanto por pessoa física e ou por pessoa jurídica, sócia e não sócia. Não há obrigatoriamente uma imposição legal de que a administração seja sempre por um sócio, não. Muitas vezes a administração em muitas companhias, em muitas sociedades, feitas por não sócios. Ok? Dando sequência na sociedade limitada, o capital social vai ser dividido em cotas. O capital social de uma sociedade limitada é dividido em cotas.
que devem ser representativas de uma unidade em real. Uma cota pode se referenciar a R$1, a R$2, a R$5, a R$10, a R$100, mas cotas serão representadas por real, unidade monetária brasileira. Nome empresarial. A sociedade limitada poderá ter como nome empresarial a firma ou denominação. Pensemos, por exemplo, numa firma. Vamos lá. João da Silva e Pedro dos Santos, Sociedade Limitada. Se for uma denominação, Transportadora Bom Sucesso, Sorvetes Bom Sucesso, Sociedade Limitada. Sempre deve seguir, seja na firma ou na denominação, deve constar a palavra limitada ou a sua abreviatura LTDA, ok? Por último, alunos, como que vai se dar a deliberação dos sócios na sociedade limitada? Pois bem, a deliberação dos sócios na sociedade limitada se dará por meio de reunião ou assembleia. A assembleia é obrigatória quando existir mais de 10 sócios daquela sociedade. A assembleia, evidentemente, é um rito mais solene, exige publicação em jornais de grande circulação, exige a presença de um quórum mínimo de deliberação, ao contrário da reunião, que é algo mais simples, em que inclusive as partes podem fazer por escrito qualquer alteração envolvendo uma reunião de sócios, aqui no caso da sociedade limitada. Ok? Partimos, alunos, para finalizar o nosso estudo de direito societário, para as sociedades anônimas. Ora, as sociedades anônimas, elas estão estabelecidas numa lei, uma lei complexa em certa medida, que é a Lei 6.404 de 1976. E por que eu digo em certa medida complexa? Porque trata de toda a estrutura de uma sociedade anônima, como que ela vai ser criada, como que vai se dar a subscrição, subscrição pública, subscrição particular, quando a sociedade anônima tem as suas ações, que são as suas participações por parte dos acionistas em mercado imobiliário ou então fora do mercado imobiliário, como que se dará as reuniões dos órgãos societários, a assembleia de acionistas, a assembleia de debenturistas, a assembleia geral, a assembleia ordinária, qual é o papel do conselho fiscal. Então é uma legislação que ela é bem robusta nesse sentido. Cabe a nós, evidentemente, trazer os principais aspectos que geralmente são cobrados em concursos públicos e exame da ordem. Pois bem, como eu já disse aos senhores, acompanhem comigo na tela, é a Lei 6.404 de 76 que regula e estabelece os principais critérios envolvendo a sociedade anônima. Essa sociedade, ela, ao contrário da sociedade limitada, tem o seu capital dividido em ações. A sociedade limitada, o seu capital é dividido em cotas. Aqui são por ações. Essas ações, elas podem ser de várias espécies, mas eu trouxe duas aqui para nominar de maior importância. A ordinária, que é aquela ação que dá o direito de voto ao acionista em assembleia de acionistas. Esse direito de voto não tem nenhuma preferência ou nenhuma exclusividade de um em relação ao outro, é uma ação ordinária que faz com que aquele acionista tenha participação nos lucros de forma normal, como todas as ações ordinárias, mas nós temos também ações preferenciais, que é aquelas que podem dar ao acionista uma preferência no recebimento dos lucros ou na distribuição de lucros, em detrimento da perda do direito de voto. A ação ordinária geralmente tem, como já disse, aliás, tem direito de voto. As ações preferenciais podem ser tolhido esse direito de voto por parte do acionista, mas por outro lado ele vai perceber os lucros, vai receber a participação societária das ações que possui de forma preferencial, como o próprio nome diz. Para encerrarmos essa ideia da sociedade anônima, a sociedade tem vários órgãos que a compõem. Por exemplo, a diretoria, que é um órgão de gestão da sociedade. Nós temos o Conselho de Administração, que é um órgão de planejamento da sociedade. Nós temos o Conselho Fiscal, que, como o próprio nome diz, os membros vão fiscalizar os membros da diretoria e os membros do Conselho Fiscal, mas também a atividade desenvolvida pela sociedade anônima. E, por último, nós temos a Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo, que é o órgão soberano
de decisões, as mais importantes, evidentemente, a serem encaminhadas pela sociedade. E encerrando aqui, fazemos uma divisão então, temos a dissolução total da sociedade, que são hipóteses que a sociedade vai ser extinta, vimos as hipóteses legais, gostaria que vocês acompanhassem com bastante atenção depois, revisando a matéria, dando uma olhada nos artigos que permitem aqui a dissolução total da sociedade, mas temos também a dissolução parcial da sociedade, que tecnicamente nós chamamos de resolução da sociedade perante, ou melhor, resolução da sociedade em relação à parcela de sócios. Temos também duas sociedades que são as mais importantes, as mais cobradas, dois tipos societários de sociedades empresárias, que é a sociedade limitada, que tem a limitação de responsabilidade dos sócios, mas também a sociedade anônima, que tem a limitação da responsabilidade dos acionistas em relação às ações que possuem naquela sociedade. Sociedade limitada, participação por meio de cotas sociais, sociedade anônima por meio de ações. Quero agradecer, alunos, a presença dos senhores aí e desejar um bom estudo. Até a próxima aula.